porque de manhã deu tempo do Everton Ribeiro. Não, fora vazar. Deu tempo do Diniz pegar lá e estudar. Falou, eu não esperava. Mas é claro, Dani. Isso, e outra, deu tempo. um jogador, o Everton Ribeiro, por exemplo, seleção, etc. Tá, mas vocês aí fala estão com a muito família, apegados pô, não ao vou passado jogar, aqui não nesta vou mesa. jogar. Eu tô sentindo que vocês estão apegados ao passado. Eu quero ir pro futuro, que eu quero falar de Vasco. E a história que ele tem é essa. Eu quero falar de Vasco da Gama, porque o Vasco ontem venceu o Bangu, mas também não brilhou contra o Bangu, não. Eu vou falar um negócio pra você. Pedro Raul fez gol. Fez. Depois de muitas chances, ele fez o dele, deixou o dele, merecidamente. Mas o Vasco o Bangu não tá teve pronto. jogador expulso. Não, eu tô falando de Vasco assim, porque o que eu quero saber, Oswaldo Pascoal? Você que é uma pessoa que, né, dá as cartas. Tem favorito esse jogo aí, essa semifinal, segunda-feira? Tem favorito. Eu não, você sabe que clássico eu não fico em cima do muro do negócio de aqui, tem favorito. Favorito é o Flamengo. Ah, é? O favorito é o Flamengo. O Flamengo tá pronto, o elenco tá pronto. O Vasco não tem sequer elenco, tá montando o time que tá jogando, às vezes é na conta do chá. Concordo. Né? Falta até jogador, o treinador faz um trabalho muito bom, que bota os caras para jogar, eles já entenderam a filosofia de trabalho do treinador. O Flamengo tem um elenco espetacular, continua com o melhor elenco da América do Sul. Eu sei que o Mauro gosta do elenco do Atlético, né? Então, o Atlético também tem um elenco espetacular. Mas, para mim, é o melhor elenco da América do Sul. Eu vou falar um negócio para você. Para mim, o favorito é o Flamengo. Os outros começam a melhorar, e aí a coisa vai se igualando. Tem uma vantagem, assim, do que ele fez na terça-feira. Não, o jogo foi quarta. Foi quarta. Tem uma vantagem, assim, ele colocou um número, se você pegar o que você pode considerar titular, considerar reserva, ele colocou muita gente para jogar. Muita gente. Sim. O menino Igor tá jogando. Matheus França. Cunha. Ele jogou Pablo, joga o Rodrigo Caio e tem também o Everton Cebolinha, que eu acho que está começando a recuperar. Eu digo, ele tem um volume... O Cebolinha a vaga dele ele está se garantindo. Está amadurecendo. Então ele tem um número que talvez o Flamengo contra o Vasco seja uma mescla, pode ser, deste time de quarta com aquele Flamengo que a gente conhece. Porque ele tem jogadores para utilizar. Não é aquele grupo fechado que tem 12, 13, as alterações são sempre as mesmas, você fica olhando para o banco e não sabendo o que vai acontecer com aquele jogador. Mas eu tenho uma coisa que é fundamental. Ele não pode, com 15 minutos, tirar Gabigol e debochado. Não, quando ele tem todo mundo agora, por exemplo, não sabemos quem ele vai colocar em campo. Eu acho que ele vai errar, penso eu, tendo o Pedro recuperado, não voltar a ter Gabigol e Pedro. Aí você fala, puxa, mas o Cebolinha precisa entrar no time. Então, Gabigol, Pedro, Cebolinha. Então, não sei, vou tirar o Gabigol. Aí vou tirar o Everton Ribeiro, quero mexer no time, ponho o Gabigol pela direita, porque eu acho que eu preciso do cara agudo aqui, como ele gosta, tal, que é o Cebolinha. Mas o Gabigol esse cara para fazer isso? O Gabigol já está jogando muito do lado, né? Só que nesta escalação seria claramente do lado, porque quando joga o Pedro, ele já sai muito pela direita, gosta, inclusive, de fechar e bater de esquerda. Ele joga pelo lado, mas ele não corre atrás do lateral. E não vai à linha de fundo. Tá, mas se você não colocar Pedro e Gabigol agora, eu vou achar muito estranho. Então, isso pode... mas ele precisa mexer de novo no time. Mas é aí que vai mexer? Eu vou botar o Arrascaeta no banco? Gente, na hora que sair a escalação, aí então, ele não vai fazer o que ele quer fazer no Flamengo. É isso. Ele não vai ter marcação em cima do adversário. Não vai. Porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não conseguem dar esse tom de correr atrás dos caras. O modelo de jogo dele não combina com este quarteto de frente. Não. Ele vai precisar do Matheus Cunha, que é o canhotinho que joga na direita. O Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que joga lá pela direita. E o Cebolinha pela esquerda. E um centroavante. Mas ele não botou o Gonçalves nesse jogo. Depende do sistema. Botou o França. Botou o Matheus França para ajudar o meio, porque ele precisava povoar o meio contra o Fluminense. Mas depende do sistema. Entendeu? Depende do sistema. Depende como é. E aí o Diniz, no segundo tempo, deu a volta nele, mexendo no meio do... Quando botou o Pirani para ficar, a bola vai... Recuou, André. A bola triangulada. A bola sai fazer o triângulo, os triângulos pelos lados do campo, que o Fluminense usa muito. São os triângulos da esquerda e os triângulos da direita. Para aproximação, né? Porque aí você ganha o jogador que tem qualidade, você perde a velocidade do Keno. Perde. Que é um jogador de explosão, um jogador de velocidade. Do drible, você perde. Mas você ganha o cara da bola. Segura a bola, deu a oportunidade de fazer mais um elogio ao Diniz, né? Lembrando do Pirani, né? Que o Diniz foi lá no Santos, treinou, gostoso. O cara desprezado lá no Santos. O Diniz, não, para mim serve, vem pro meu elenco.
Aí, ó, faz um gol importante desse. Vocês estão falando de formação do Flamengo e eu estou pensando o seguinte, essa formação do Flamengo, ela vai passar muito por se o Vitor Pereira concorda ou não com o que disse o Barbieri. Será que o Vitor Pereira vai levar em conta quem está do outro lado para montar esse time? Também? Quero ouvir o Barbieri. Fala, Barbieri. Vamos ver. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Tem? Bacana, a gente vai puxar eles vão Será? puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais, do lado deles eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo essa doação, essa entrega para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali dentro das 4 linhas, fora a gente tem que se respeitar. Sabe o que o Barbieri me lembrou? O respeito voltou. O discurso lá de trás. Vai ter esse respeito, Calçado? Você acha que o Vitor Pereira vai olhar o adversário? É uma característica dele, mas não é uma característica do Flamengo. Olhar... Calma, Barbieri. Só ganhou um jogo do Flamengo. Muita calma, hein? O adversário para postar o time em campo? Eu acho que esse respeito não é só um respeito em relação ao adversário dentro de campo. É um respeito na cidade do Rio de Janeiro. Porque o Vasco se desrespeitou durante muito tempo, tudo que aconteceu lá dentro, né? Aí eu volto lá para o Eurico, né? Tem gente que achava aquilo legal, bacana, e deu no que deu. O Vasco quase que abriu a casa na 2ª divisão, porque parecia ser o lugar dele. E não é. O Vasco é muito grande. Então, quem faz uma SAF com o Vasco, está fazendo uma SAF com o Vasco e mirando o Flamengo também. Porque é uma delícia ter o Flamengo como rival hoje. Ele te joga lá para o alto, porque você tem um parâmetro fenomenal. Então, é um trabalho que está começando, arrumando a casa literalmente. É melhorando o centro de treinamento, é melhorando a estrutura interna, os modelos, os processos e tal. Algo que o Flamengo já atingiu e pode até melhorar, porque eu acho que o Flamengo precisa afinar um pouco sua área profissional do futebol, mas o Vasco está tentando fazer isso e começou 2, 3 meses. Então não dá para chegar e falar assim, pegar o Vasco e o Flamengo e analisar na mesma mesa e falar assim, é igual, o respeito vai voltar, está voltando, porque ganhou do Flamengo, é um time que você não vai lá e goleia fácil. Eu acho que tem um espírito... Vai jogar com desvantagem agora, a vantagem é do outro. Tem um ambiente no Vasco muito favorável para melhorar. Agora, o torcedor do Vasco também tem que... O seguinte, gente, não vai dar para encarar o Flamengo todo jogo. Sim. Assim não vai ser. Também estou com o Pascoal. Acho que o Flamengo tem muito mais condições de, na segunda-feira, ganhar o jogo. É favorito. Com o Pascoal. Assim, para mim, favorito, assim, se é 51%, não, já sim, é. Mas... Então é. Para mim é 60-40. Para mim ele tem vantagem. Igual do último Vasco. Do último Vasco e Flamengo, 60-40. Agora, o Flamengo pode transformar o seu 60 em 0. Como ele transformou no último jogo. Mas você acha que isso passa pela escalação? Por quem está indo Passa a escalação, passa pela motivação. Eu não acho que o time do Flamengo seja pipoqueiro. Eu discordo do torcedor. Pelo amor de Deus. Eu discordo do torcedor. A vontade que o time entrou em campo, com 0 de jogo, o Gabigol tinha que ser expulso. A bola rolou, ele deu um pontapé no André sem nenhuma necessidade e chutou a bola contra o seu companheiro de profissão. Aquilo se é na Inglaterra, aquilo é expulsão direto. Não importa se é com 1 minuto, o juiz não tem que saber se ele vai estragar o jogo ou não. O juiz não estraga o jogo. Quem estraga o jogo é o jogador. Com um lance desse, quem estragou o jogo é o jogador. O juiz não estragou o jogo. Vai ser expulso? O Gerson, por que deu aquela entrada?
essa motivação, esse trabalho, essa gana, assim, mudou, porque o Flamengo tinha jogos que... Por quê? Porque o Flamengo se acostumou a ganhar da maioria, cada um fazendo o seu, muito bem feito, nem sempre tão coletivo. Quando o Flamengo alcança um nível de futebol coletivo superior, como tinha com o Jorge Jesus, que é um bom exemplo, aí fica insuportável, porque a técnica dentro do coletivo, ela arrebenta. Mas ele se acostumou ao seguinte, com esse festival de trocas, Dani, entra treinador, sai treinador. O treinador, o cara faz, ele se garante. Porque a cada 3, 4 meses tem alguém dando uma ordem e treinando de um jeito diferente. Pô, é terrível, é chato. Mas a cara, acho que tocou num ponto, Cassado, que a gente tem falado isso, inclusive falamos antes desse último jogo, já que ele quer mexer, tá com a corda no pescoço e acha que o Arrascaeta não tá bom, eu vou tirar, eu vou tirar porque é a minha corda que tá no pescoço e tal. Mas é que é a história de mexer nesse quarteto. Que lá em 19 dava certo e não era o Pedro, mas era o Bruno, eram 2 atacantes ali, era Gabigol com o Bruno Henrique quando precisava. Uma outra característica, né, do Pedro é mais enfiado, velocidade do Bruno Henrique. O JJ jogava no 4-3-3, né? Era um outro modelo de jogo. Então, mas eu digo assim, já tinha o Everton Ribeiro? Tinha. Já tinha o talento do Arrascaeta? Tinha. Tinha o Gabigol? Tinha. E tinha o Bruno Henrique? Tinha. Aí, com o Pedro, também deu certo com o Dorival. Ou seja, estão falando desses 4, que são 5, depende, porque é óbvio, quando voltar o Bruno Henrique, vai ter que decidir. Aí você tem coragem de chegar ali e falar, pô, preciso. Porque a última vez que ele fez, que tirou o Arrascaeta antes, nossa, é um imbecil, tirou o craque do jogo e tal. Aí, quando o Del Valle, o Arrascaeta estava ruim, estava mal. Não, mas eu não vou mexer, não. Aí ele faz o gol, tudo bem. Aí contra o Fluminense, com 15 no segundo tempo, ele tira o Gabigol e o Arrascaeta. Então, mas é difícil. A questão não é quem ele tira, a questão é quem ele coloca no lugar. Ele colocou mal dessa vez. A equipe. Acho que a primeira pergunta é, 3 zagueiros, eles ficam ou foi circunstancial? Pedro e Gabigol, volta Se ou jogar não com 3 zagueiros, eu acho que ele joga com 3, Gerson e o Igor, ele não tem outro volante. Tem o Vidal. Ele tem... Eu gostei do Igor, eu acho que dá para... O Igor ganhou a posição do Vidal, é isso? Acho que pode jogar, porque ele botou para jogar contra o Fluminense e ele jogou. Pode ser Gerson e Vidal? Pode, mas eu estou pensando o seguinte, né? Num primeiro e num segundo. O Vidal como primeiro volante, o Gerson primeiro volante, mesmo com 3 zagueiros, eu acho que dá para jogar com Gerson e Igor, Cebolinha, onde ele colocou Cebolinha como ala, Mateuzinho, linha de 4. Os 3 da frente... num 3-4-3, aí você pode ter o Gabigol, o Arrascaeta, né? Você pode até fazer diferente, você pode colocar até um lateral, se quiser, um outro jogador no meio de campo na linha de 4 e na frente ficar Cebolinha, Gabigol, o Arrascaeta e o lado direito para o Mateuzinho subir. Sobe com você tem um ponta de um lado, tem um lateral de outro. Fica equilibrado. Tem 3 zagueiros, um primeiro volante. Não sei se não vai ser um híbrido. Eu estou apostando nesse híbrido entre o time do Flu e aquele... O problema é o tal do híbrido. Sabe fechem vocês dois. O BO é o tal do híbrido. O Davi ainda não, mas tem até segunda-feira, né? Então, pode ser que seja reintegrado. Fecha aí que eu tenho que fazer o break. Não, é o seguinte, esse híbrido é que é o BO. Não é nem lá nem cá. Porque meu pai falava uma coisa, se você botar um pé em cada canoa, ou você vai rasgar a calça ou você vai quebrar a perna. Se você rasgar a calça, tem conserto. Quebrar a perna, não. Vai levar mais tempo. Abrir. É o caso do Flamengo. Ele não tá nem aqui nem lá. É um pé em cada canoa. Tá aqui tentando se equilibrar na canoa. Tá tentando se equilibrar. Ou rasga a calça ou quebra. Mas é o que eu tô falando a semana inteira, que nem é o modelo de jogo do Dorival, nem é o Flamengo. Mas é um Flamengo que surgiria depois desta fase inicial do ano. Não seria aquele mesmo Flamengo. Dentro do roteiro do Vitor Pereira, de tudo que o Vitor Pereira falou no Corinthians e falou no Flamengo, aquele Flamengo que ele vinha jogando não era o Flamengo que batia com as ideias dele. É isso. Teria que produzir um outro. O outro pode ser esse híbrido, que é um pouco do time de quarta-feira, com um pouco daquele time titular que a gente... Porque é o seguinte, se for para colocar os mesmos jogadores que até agora não alcançaram nenhuma taça, para obter resultado diferente, talvez demore uma eternidade. Falaremos mais deste Flamengo